Salve Maria, sou missionário São Roberto. É, por que Pedro, ele é o pastoreio? Porque Pedro, ele é ancião. O ancião que é o líder dos apóstolos. Se você for pegar algumas traduções protestantes, eles tiram, tira ancião, coloca prebíspero, bíspero, prebíspero. Por quê? Para tirar esse pastoreio de Pedro. Porque Pedro, ele é que pastoreia a igreja. A igreja, que igreja? A eleita, 1 Pedro 5,13. A igreja que foi fundada ali, edificada ali na Babilônia, que é o seu martírio. Pedro, momento nenhum, Cristo dá esse pastoreio a outra pessoa. Os protestantes lê a Bíblia, não está falando comigo, não, eu posso fundar a igreja. Não, foi confiado a uma só igreja esse pastoreio, tendo Pedro por pedra. João 1,42. João 1,42. Não será chamado mais Simão, mas será chamado Quefas, a pedra que vai pastorear a igreja. Que igreja? A eleita. Que igreja? Olha só. Que é os mandamentos ensinados pelo vosso apóstolo, segundo Pedro 3,2. Que igreja? Olha só, você pega aqui em Pedro. 1 Pedro 5. Olha só que interessante. Eis a exortação que dirijo ao ancião que estão entre vós, ó, porque sou ancião, como eles. Fui testemunha do sofrimento de Cristo, e sereis participante com ele daquela glória que se há de manifestar, ó. Pedro, eu ancião como eles. Pedro, olha só, cara, dando instruções à comunidade ali, para os anciãos, que é ancião como Pedro. Olha só, em Atos dos Apóstolos, você pega em Atos, você vai entender. Que vem do ministério apostolado, Atos dos Apóstolos 15, ó. Olha só. 15 do 1 em diante tem uma discussão ali. Olha só, convoca quem? Pedro, é o líder dos apóstolos, coloca a casa em ordem. Atos Apóstolos 15, 7. Convoca quem, ó? Atos Apóstolos, Atos 4, ou Atos 15, versículo 4. Dá um pause aqui, rapidão. Olha só, para você entender como a comunidade é a igreja fundada por que se as comunidades tem bispo, prebispo, tem ancião, primeiro Coríntios foi simplesmente os apóstolos, para você não seguir essas bardaneiras de divisões que tem hoje em dia. Olha só, Atos. Olha só, Atos 15, 4. Chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos. E ancião, ó. Percebe que os apóstolos estão em primeiro lugar porque os apóstolos que envia. Que contaram tudo que ele tinha feito. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, da seita do fariseu, dizendo que era necessário circuncidar aos pagãos, impondo-lhe a adversidade da lei, ó. Reuniram os seus apóstolos e o ancião, ó. Atos 15, 6. E o ancião, para tratar dessa questão, ó, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou e disse-lhe: vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para, da minha boca, aos pagãos ouvissem a palavra de Deus e Cristo no Evangelho. Ó. Olha só, os anciãos está sob a jurisdição de o ancião que é Pedro. 1 Coríntios, ou 1 Coríntios não, 1 Pedro 5:1. Por quê? Olha só, vai meditando. Olha só. Dois, velai sobre o rebanho, ó, de Deus, que vos confiado, tendo cuidado deles, não constrangido, mas espontaneamente, não por amor de interesse sólido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelo de vosso rebanho. E quanto a aparecer o Supremo Pastor, receberá a coroa
repressível de glória. Olha só. Porque Cristo deixou um pastoreio, seu vigário, para manter a integridade e manter a casa em ordem. E enviar ancião também. Quem são esses anciãos? São os bispos, são os presbíteros, são os diáconos, são pessoas que estão sob o pastoreio do pastor universal, do pontífice. É um só pastor. Por que é um só pastor? Porque Pedro ele está sobre o pastoreio e jurisdição de Cristo. Para ter um só rebanho. O pastor supremo é Cristo. Mas deixou Pedro para pastorear a sua igreja. Tanto que ele fala aqui, ó, 1 Pedro 5,13, a igreja escolhida da Babilônia saúda vós, assim como também Marcos, meu filho. Olha só. A igreja eleita é onde ele foi martirizado. Porque ele é o pastor, ele é o ancião. Tem as Bíblias protestantes que tiram todo esse contexto. Qual é a autoridade máxima da igreja? O ancião que tem o pastoreio, João 21, do 15 a 17. Não tem como fugir disso, meu irmão. Não tem como. 1 Pedro 5,8, ó. Sede sóbrio, vigiai vosso adversário, o demônio anda ao redor de vós. O leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir forte na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, ó, sofrem o mesmo padecimento que vós. Olha só. Que o adversário, ele ronda e denigra a igreja, querendo tragar aqueles que são os eleitos. Mateus 24:4. Só os profetas. Aí o cabra lê isso aqui, vai fundar a igreja. Totalmente o contexto distorce. Quando se você for prestar atenção no 1 Pedro 5, do 1 até o 14, você vê, cara. A igreja escolhida, que está ali na Babilônia. Você vai procurar a história, onde que é a Babilônia? A Roma pagã, que foi exaltada a graça, a glória ali. O reino de Deus, onde Pedro foi martirizado. Pedro e Paulo. Por quê? Muitos falsos profetas estão ali para degrinir essa igreja, ó. Falando que a Babilônia é pagã, etc, etc, ó. Segundo Pedro 2, ó, muitos o seguirão nas suas desordens. Desordens serão desse modo a causa do caminho da verdade fica alienado. Por quê? Pelos falsos profetas, falsos doutores. Segundo Pedro 1, ou 2:1. Segundo Pedro 1:20, interpretação pessoal, divisão. Mateus 12:25, toda divisão será destruída, será dispersada sobre os edifícios, cada um sobre os outros. Por quê? Para tirar esse pastoreio. Para você não crer nesse pastoreio, para você não quer Mateus 16, sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. Ali que é a minha igreja, onde está o pontífice, onde está o pastor, onde está o ancião, que envia a comunidade apostólica. Tanto que 1 Coríntios constituiu primeiramente os apóstolos. Pedro fala, eis a exortação que dirijo ao ancião, que estão entre vós. Olha só, olha as suas cartas petrinas. Porque sou um ancião como eles, fui testemunha do sofrimento de Cristo, e serei participante com ele daquela glória que se há de manifestar. Olha só, 1 Pedro 5:8, semelhante a vós, outros que sois mais jovens, sede submisso ao ancião. Olha só. Todos vós em vosso mútuo tratamento revesti-vos de uma humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Olha só. Agora vem os bispos, vem o ancião, os presbíteros, está sobre o pastoreio. Pelo pastor universal. Olha só. Por isso que Pedro ali foi escolhido, pô. Porque Pedro, ele é o destaque. Porque Pedro ele é o mais velho dos apóstolos. Para mostrar o quê? Respeito. Quando o discípulo amado corre mais depressa, João ali, se você for prestar atenção, ó. João 20. Do 20 até do 1 ao 10 você vai entender. O discípulo amado corre mais depressa que Pedro ali no sepulcro onde Cristo foi sepultado. Ele não entra. Ele espera o ancião. Pedro entra, verifica e depois ele vai confirmar. Por quê?
A obediência ao ancião, a obediência ao pastoreio, a quem foi confiada a chave, a quem foi confiado o reino do céu, de ligar e desligar. É por isso que esses pastores, esse hoje reverendo Augusto Nicodemo, reverendo Caio Fábio, ancião, a congregação usa muito esse termo, né? Por quê? Para se passar como Pedro, mas são falsos profetas, são impostores da fé, segundo Coríntios 2,17. São impostores. Cristo, ele fundou uma igreja e deixou um só pastoreio. Para você estar sob essa jurisdição do verdadeiro ancião. Como estava ali a comunidade de Jerusalém. Bispo de Jerusalém é Tiago. Bispo universal, Pedro. Olha só. Então, meu irmão, salve a Igreja Católica. Glorifique essa igreja, que é a verdadeira igreja de Cristo. Glória a Deus, aleluia. É um estudo simples que eu fiz aqui. Para você entender Mateus 16, 18, para você entender João 21, do 15 ao 17, para você entender Atos dos Apóstolos 2, para você entender Atos dos Apóstolos 15, do 1 ao diante. Para você entender que é uma só igreja, uma só esposa. Para você entender Efésios 5, 25 a 27. Para você entender Efésios 4, 5, é um só batismo, uma só fé. Para você entender Efésios 4, 11. Para você entender aonde seja dada a glória, Efésios 3, 21, na igreja. A ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por toda a geração de eternidade. Olha só. É simples, meu irmão. Se pegar em 1 Pedro 2, do 2 ao 4, você vai ver quem está edificando essa igreja. Quem for enviado aos apóstolos 2, Mateus 10, Lucas 6, Marcos 3, etc. Por aí vai. Glória a Deus, aleluia.